Quem trabalha com corte a laser já sentiu a necessidade de criar uma caixa em algum momento. Para alguns, isso pode parecer um bicho de sete cabeças, mas na verdade é bem simples quando você entende o conceito de criação de caixas. Neste vídeo, mostrarei como criar uma caixa com tampa de encaixe de forma simples e prática. Começarei a criação da caixa a partir de uma linha de centro, criando aqui uma linha vertical, que eu darei a cor vermelha, fazer uma cópia dela e uma rotação de 90 graus aqui. Agora com a ferramenta retângulo, eu criarei o retângulo a partir do centro ali. Vou definir as medidas dele de 150 de comprimento por 80 de altura. Com a ferramenta excluir segmento virtual, deixarei apenas um quarto deste retângulo. E agora com a ferramenta retângulo, novamente eu criarei os encaixes. Aqui eu vou definir o comprimento do encaixe de 15 mm por 3 de altura. A altura do encaixe deve ser exatamente a mesma da espessura da chapa que pretende utilizar aí no projeto. Então, no caso aqui, essa peça seria construída com MDF aí de 3 mm, né, um material de 3 mm de espessura. Vou posicionar dessa forma aqui, movimentar mais 15 mm para a direita. Farei uma cópia aqui com mais 35 para a direita. Farei uma outra cópia, uma rotação aqui em 90 graus. E posicionar ele dessa forma aqui. E agora movimentar menos 15 mm. Com a ferramenta excluir segmento virtual, vou excluir aqui o que está excedendo. Dessa forma eu criei os encaixes. Esses encaixes aqui algumas pessoas chamam de dedos, outras de dente, tá? Mas o nome técnico correto é encaixe macho-fêmea. Aqui selecionando toda a geometria, vou fazer um espelhamento aqui para o lado direito. Eu seleciono as duas geometrias e faço um espelhamento para o lado de baixo. Está pronta ali a minha base. Vou selecionar tudo e fazer a união dessas geometrias, né, transformando numa única geometria. Ok? Então aqui está pronta a base da minha caixa. Agora a partir da base estarei criando as duas laterais. Farei uma cópia delas aqui com a linha de centro mesmo, tá? Com a ferramenta excluir segmento virtual, vou cortar aqui, deixando apenas um quarto dela. Aqui eu já posso deletar a linha de centro, que ela não se faz necessária. Aqui eu vou criar uma linha de referência, que será a altura da minha caixa. Eu quero que essa caixa tenha 50 mm de altura. Farei o mesmo aqui na horizontal. E agora eu vou criar uma linha aqui para fechamento e outra linha aqui. Agora eu vou selecionar essas geometrias, fazer uma cópia delas para poder separar, né, as laterais. Então, aqui eu vou deixar uma lateral e aqui outra lateral. Agora eu vou estar criando ali o encaixe para essas duas laterais, né? As laterais das caixas, elas devem ter sempre o comprimento e a largura da sua base. O que difere é o ponto de encaixe, que do lado a gente tem que ter um pino e do outro lado o rebaixo, né? Então aqui eu farei o pino deste lado. Vou colocar aqui 15 mm de altura, de comprimento, desculpa, 3 de altura ali. E vou posicionar ela aqui no centro da linha. Esta linha aqui eu vou mover ela 3 mm. Como ela está unida, né, a linha vertical com a horizontal, eu vou setar aqui, ó, na distância de deslocamento 3 mm. Com a ferramenta aqui, forma, seleciono a linha e faço o movimento aqui, ó, de 3 mm. E aqui também. Ok? Aqui eu vou cortar o excesso, fazer a união. A união não, fazer o espelhamento primeiro para depois unir de uma única vez. E aqui eu tenho uma lateral pronta, tá? Utilizando essa própria lateral, eu farei a referência para criar o encaixe na outra lateral, né? Que é exatamente essa geometria que eu tenho que ter ali naquela outra lateral. Então, criando esses dois retângulos, vou movimentá-los para cá, fazendo uma rotação aqui de 90 graus.
Vou posicionar eles aqui. Essa linha aqui eu tenho que... Eu posso deletar essa linha aqui, na verdade, tá? E criar essa linha aqui, ó. Agora, com a ferramenta excluir segmento virtual, eu corto o que está excedendo e está criado o encaixe ali, ó. Vou fazer o espelhamento para o lado de baixo aqui. E a união da geometria. Está pronta a caixa aqui, ó, a lateral. Opa, não uniu tudo aqui, eu não sei porquê, vamos lá de novo. Ah, por causa desse ponto aqui, ó. Se vocês repararem, tem um vértice aqui, ó, tem uma linha sobrando. É um nó, na verdade, sobrando. Um aqui e outro aqui, ó. Devido à forma como eu cortei, ele ficou sobrando uma ponta ali daqueles retângulos, tá? Aqui é a mesma coisa. Então agora eu consigo fazer a união. Se eu rotacionar aqui, menos 90 graus, eu posso conferir se as geometrias ali estão batendo, né? Então, estão perfeitas ali. Aqui eu vou deletar a linha de centro. E aqui está pronta a base da minha caixa, tá ok? Agora, a partir desta base, né, na verdade está pronta a caixa, né, com as suas laterais, o fundo e as suas laterais. A partir do fundo, eu estarei criando a tampa dessa caixa, tá? Agora, para a criação da tampa, muitas pessoas têm dúvidas aí de como definir as medidas, tá? Existe uma fórmula bem simples, que você pode utilizar a medida do fundo mais 2 vezes a espessura mais 1 milímetro, tá ok? Então, como eu estarei criando uma chapa, uma peça com uma chapa de 3 milímetros, então 2 vezes espessura 6 mais 1 milímetro, 7, tá ok? Então aqui estarei selecionando a ferramenta forma, tá? Calma lá. Eu preciso aumentar 7 milímetros para cada lado, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Para cada lado não, desculpa, seria 3,5, 7 no total. Tanto no comprimento quanto na altura, na largura. Então aqui eu vou colocar 3,5 de deslocamento. Com a ferramenta forma, eu seleciono essa carreira de nós aqui e faço um deslocamento para cima. Aqui eu faço o mesmo para baixo. Aqui para a direita. E aqui para a esquerda. E eu já tenho a base para a criação da minha tampa. E agora o procedimento para a criação dela é exatamente da mesma forma como eu fiz aqui das laterais da caixa, tá? Vou fazer uma cópia aqui e vamos criar ali rapidamente. Estão criadas as duas laterais. Vamos posicionar aqui, ó. Só para ver se elas conferem o tamanho, né? E aí é só replicar ali, fazendo o espelhamento de ambas as laterais. E aqui está pronta a minha caixa, né? Eu tenho uma tampa aqui com uma aba de 20 milímetros, tá? Então, seguindo aquela regra, nós temos ali uma base da caixa de 150 por 80. Seguindo a regra, a base da tampa tem que ter 157 por 87, tá? E dessa forma nós finalizamos ali o projeto da nossa caixa retangular com tampa de encaixe. No próximo vídeo, ensinarei a criação de uma caixa com tampa articulável. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.
Compartilhe com os amigos e os grupos. E se desejar participar do nosso grupo de WhatsApp, é só acessar pelo link na descrição. Até a próxima!